Glória a Deus. Vamos ler aqui uma palavra no Salmo 90, versículo 12. Salmo 90 e o versículo 12. Vamos ver aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Este é o versículo que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos nesta noite. E eu gostaria de falar aqui então um pouco sobre a brevidade da vida aqui na terra. Todos nós, tenho certeza que os irmãos sabem disso, têm consciência disso, de como a nossa vida aqui, ela é passageira. Por mais que a gente viva, ainda a vida é muito curta, mesmo que a pessoa viva 100 anos, e nós sabemos que hoje em dia, é difícil alguém chegar nos 100 anos, tem alguém que chega, né, claro. Se nós formos procurar aqui em Tatuí mesmo, vamos achar pessoas aí com 100 anos de idade, até passando já dos 100 anos, né? Mas são poucos os que chegam a essa idade, né, nos dias atuais. E, então, mesmo que a pessoa viva 100 anos ou mais, isso também é muito pouco. Passa muito depressa. Observemos, por exemplo, como o tempo passa rápido. A semana começa e daqui a pouco chega o final da semana. Quando chega sexta-feira, né? Todo mundo, oba, sextou, né? Lá no trabalho, certamente você já ouviu essa expressão, sextou. Ah, que alegria, chegou sexta-feira, né? Vem o sábado, vem o domingo. Mas num piscar de olhos, passa o sábado, passa o domingo, aí vem a segunda, daqui a pouco vem outro final de semana, não é? Começa o mês, daqui a pouco o mês está terminando. Começa o ano, por exemplo, nós já estamos entrando no mês 5, né, deste ano de 2023, e parece que começou ontem, né? Ainda ontem parece que era Natal, né, do ano passado, e nós já estamos no mês 5, né? Então, irmãos, a vida aqui neste mundo, ela é realmente, ela é efêmera, né? É passageira, e ela passa num piscar de olhos, né? Eu costumo dizer, né? Você piscou, a vida passou, né? De repente, eu, por exemplo, já estou chegando perto dos 60 anos, e me parece que, né, chegou tão rápido nessa idade, parece que eu vivi tão pouco ainda, né? E como disse alguém também, que a partir dos 50 anos, nós começamos a fazer as contas de quanto tempo ainda falta, né? Até os 50 anos a pessoa não se preocupa muito com a vida, com o passar da vida, não pensa muito na morte, não pensa muito no fim da vida. Mas quando a pessoa chega nos 50 anos, ela começa a passar dos 50, e aí ela já começa uma contagem regressiva, e ela começa a pensar quanto tempo ainda eu tenho, né? E então também eu costumo dizer, né, termina um dia, e nós dizemos mais um dia, não é assim que nós falamos? Mas isso, o correto é menos um dia, é menos um dia. Terminou o dia, menos um dia, porque é menos um dia de vida que nós temos pela frente, não é? Passou o ano, há mais um ano, não, é menos um ano, essa é a verdade. Quando estamos numa contagem regressiva, rumo à morte, duro falar isso, né? Mas é verdade. É chocante falar isso, mas é a verdade. Nós estamos numa contagem regressiva em direção à morte, e é isso. E ninguém pode fugir disso, porque é uma lei de Deus, né? Nenhum ser humano, o homem,
já tentou fugir da morte, já tentou driblar a morte. E há aqueles que pensam que podem driblar a morte, mas até agora ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir. O tempo é implacável, ele passa para todos, né? E ele não espera. Quer façamos alguma coisa, quer não façamos nada, o tempo passa do mesmo jeito, indiferente ao que nós pensamos, ao que nós falamos, ao que nós achamos, o tempo simplesmente passa. O Nabucodonosor sonhou com uma estátua, né? E depois Daniel deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor. E ele disse, né, Nabucodonosor, no seu sonho, ele viu aquela estátua magnífica, que tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, os quadris, né, de bronze, né, em parte de ferro e em parte de barro. E ele diz ali que no sonho, né, Nabucodonosor, ele disse que viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, né? E esta pedra, ela feriu a estátua nos pés. E disse que então ela juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, a prata, o bronze, o ouro. E aí diz ali assim que eles se tornaram como a palha da debulha do trigo no verão, e o vento os levou. Isso está aqui, né, no capítulo 2 do livro de Daniel, né? Eu quero dar uma olhada aqui, porque ver se eu não cometi aqui um equívoco, né? Capítulo 2 de Daniel, que fala, né, da composição da estátua. Capítulo 2, versículo 32. A cabeça de ouro, peito e braços de prata, essa é a sequência, né? O ventre e as coxas de cobre ou de bronze, né? Também tem uma versão que fala bronze. E as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro, né? E diz no versículo 35, né, aí fala da pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E diz o versículo 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. Então, a pragana das eiras no estio, né? Então fica meio... Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei, nossa, o que quer dizer isso, né? Aí eu fui buscar, né, a interpretação, né? Em outras palavras, está dizendo assim que eles se tornaram como a palha da debulha do trigo no verão, certo? Pragana é a palha da debulha do trigo durante o estio, no verão, né? E o vento os levou. Então é essa palavra aqui que sempre me chama a atenção, diz que o vento os levou, né? E esse vento, então, irmãos, logicamente o vento é de Deus, né? Mas esse vento aqui, eu comparo ele ao tempo, sabe? Porque é o tempo que leva tudo. Grandes impérios, né, nós sabemos pela história, o Império Babilônico foi, né, o maior império, né,
que já teve no mundo, por isso ele era a cabeça de ouro. Depois seguiu-se o império medo-persa, império grego, império romano, todos foram grandes impérios. Mas todos eles o tempo varreu e levou. Nenhum deles mais existe. Esse vento que leva tudo é o tempo. Quantos esse vento já não levou? Aqui mesmo nesta igreja, quanta gente já congregou aqui e já foi, né? Não é verdade? E nós estamos indo também, essa é a verdade. O vento está soprando, está levando eu, está levando você, né? Aí por isso o salmista falou lá então no versículo que lemos: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ele está dizendo, né, Senhor, faz-nos entender o quanto a nossa vida na terra, ela é passageira, o quanto ela é efêmera, o quanto ela é curta. Então eu falei aqui de pessoas que podem viver até 100 anos e um pouco mais. Mas nós sabemos que muitos morrem com 1 ano, com 1 dia, com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não é isso? Muitos morrem prematuramente. Então, quem tem o privilégio de viver muito hoje, vai viver 100 anos ou um pouquinho mais, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Quer dizer que nós tenhamos então essa compreensão, essa noção, né, de que a vida no mundo, ela é passageira. Mas a vida não termina com a morte. Muita gente pensa que a vida termina com a morte, né? A morte, ela marca o fim da vida física, da vida na terra. Mas nós sabemos que ela continua na eternidade. Por isso eu gosto muito também daquele versículo lá em 1 João, na carta de João, né, quando ele escreve dizendo que o mundo passa e a sua concupiscência. Depois ele fala assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o vento do tempo, que é de Deus, isso daí, né? Ele leva tudo. Já levou muitos parentes meus. Eu me lembro de quando eu era criança, que eu ia na casa dos meus avós, né? Eu adorava passear na casa dos meus avós. Era uma festa para mim. E há muito tempo que eles já se foram, não é? Tem outros familiares também que já se foram. Outros que já estão indo. E como eu disse, todos nós estamos indo. Mas nós, né, sabemos, né, que a vida não termina com a morte. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Esta palavra me conforta. Então, quando eu penso como a vida é efêmera, como a vida é passageira, como a vida é curta, não é? Eu me consolo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela consola, né, a nós, consola a mim. Tenho certeza que consola você também. Esta palavra então que fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna, né? Jesus escreveu sobre isso, Jesus falou, né, sobre isso no Evangelho de João, né, me parece que ali no capítulo 6, né, vamos dar uma olhada ali também. Evangelho de João no capítulo 6,
em vários versículos aqui no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus falando sobre que a pessoa, né, que crê nele, tem a vida eterna. Por exemplo, aqui no versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? Depois, no versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Versículo 40, voltando um pouquinho atrás. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que João depois afirma, aqui é Jesus falando, depois João afirmou lá na sua carta, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque ainda que venha a morte física, né, e termine a nossa vida aqui na terra, ela continua na eternidade, e sabemos que vai chegar um dia, mesmo que nós estejamos no sepulcro, pelo poder de Deus, nós vamos sair dos sepulcros, vamos ressuscitar, para viver eternamente com Cristo e com todos os salvos no céu, né, irmãos? Mas é muito bom que cada pessoa pare para refletir sobre como a vida passa rápido. É por isso que também lá em Eclesiastes, nós até falamos sobre isso aqui há uns dias atrás, que diz lá o escritor sagrado que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os que estão vivos aplicam isso ao seu coração, não é? Quando a pessoa vai num velório, aí, ali é um momento para ela refletir sobre a morte, porque ela vê uma pessoa num caixão, prestes a ser enterrada, e ela começa a pensar, um dia eu vou estar ali também, porque esse é o fim da nossa vida na terra, né? E infalivelmente, invariavelmente, a pessoa para e pensa, um dia eu vou estar ali dentro daquele caixão, né? E os parentes vão estar em volta pranteando, não é isso? É por isso então que a palavra de Deus fala que é melhor ir num velório do que ir num banquete. Porque quando você vai num banquete, então no banquete é só alegria, não é? Beber, pular, dançar, se for uma festa mundana, né? Muita música, não é? E ali então parece que a vida nunca vai terminar. E parece que a vida é só alegria, é só festa, né? É só rir e conta piada, não é? Então, é por isso que a Bíblia fala, é melhor ir num velório, né? Na casa onde há luto, do que ir num banquete, não é? Certamente, a palavra de Deus não está dizendo que nós não devemos ir a um banquete, porque um banquete o que era? É uma festa, não é? É uma festa, e nós crentes gostamos de fazer festas também. Então a Bíblia não está dizendo que nós não podemos ir numa festa, que nós não devemos fazer festas, né? Claro, ninguém vai falar, e eu jamais vou falar uma coisa dessa, que nós temos que passar a vida toda, né, só pensando na morte. Não, pelo contrário, nós temos que ter consciência de que vamos morrer, não é? E não sabemos quando. Mas é claro que você não pode ficar o tempo todo martelando na cabeça, pensando na morte, porque daí você não vai viver, não é?
Vamos ler também 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Né? Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eu quero então pegar aqui esse trecho que fala assim: que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Eu quero então, irmãos, que nós levar vocês juntos comigo aqui a uma meditação. Se a vida ela é tão efêmera, ela é passageira, ela passa tão depressa, né? Então, vamos pensar assim: que pessoas nos convém ser? Que pessoa me convém ser? Não é? Que tipo de pessoa convém que eu seja? Sabendo que a vida é tão curta, que a vida é tão passageira, que ela passa tão depressa, e que ninguém pode escapar da morte, ninguém pode adiar a morte, ninguém pode sequer adiar a sua velhice, não é? As pessoas fazem de tudo para não envelhecer, fazem plásticas, não é? Esticam o rosto, colocam botox, né? As mulheres principalmente, colocam silicone, não é? Tomam um monte de vitaminas, vão malhar nas academias, tudo isso tentando retardar o envelhecimento, né? E eu não estou dizendo que isso está errado, né? Eu sou a favor e acredito que todos nós temos que ter hábitos de vida saudáveis, não é? E nós sabemos sim que se a pessoa desenvolver hábitos de vida saudáveis, ela pode chegar na velhice em boa forma física, né? E talvez ela consiga até retardar um pouco o seu envelhecimento, mas jamais a pessoa vai evitar, né, de envelhecer. Pode malhar o dia inteiro, pode tomar, né, um caminhão de comprimidos por dia, não vai evitar que a pessoa fique velha, ela vai envelhecer, não é? E para encerrar aqui, irmãos, não vai dar tempo de falar tudo o que eu tinha preparado aqui, mas então, já que eu mencionei aqui que a velhice, né, ela chega para todos nós, não tem como fugir dela também, não é? Já ouvi pessoas falar assim, falar para mim: Isaac, não fique velho, é muito ruim ficar velho, né? Tá, se fosse fácil, né? Se dependesse de mim, né? Ah, eu não quero ficar velho, tá? Mas vou ficar, queira ou não queira, né? Não tem como fugir. Então, por exemplo, quer ver? Aqui, lá mesmo no Salmo 90, onde nós lemos lá, vamos ler aqui, ali mais um versículo no Salmo 90.
o versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Grande verdade, né, irmãos? Então, eu confesso que eu não sei para vocês qual é a média de vida hoje do brasileiro, por exemplo, mas eu creio que vai girar em torno aí de 70 a 80 anos, né? E veja que lá atrás, a palavra de Deus, já há milhares de anos, ela já fala isso, né? E o melhor de nós, né, os mais fortes, os mais saudáveis, chegam a 80 anos, né? E nós sabemos que hoje a pessoa pode viver mais do que isso, né? Graças a Deus, né? Mas a maioria, como diz aqui, né? Alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado. Então, depois de uma certa idade, a vida é canseira e enfado, e chega ao ponto de até da pessoa chegar a desejar a morte. E é o que fala lá em Eclesiastes, no capítulo 12. Então nós vamos dar uma olhada lá em Eclesiastes, no capítulo 12, para nós fecharmos aqui. Eclesiastes capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E depois, lendo, se nós formos ler aqui, do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos encontrar aqui uma descrição de como é a vida na velhice, não é? Como disse lá no Salmo 90, versículo 10, o melhor deles é canseira e enfado. Depois dos 70, 80 anos, é canseira e enfado. Enquanto a pessoa é jovem, ela tem disposição para fazer o que ela quiser, tem disposição, não é? Para correr, para pular, para saltar, disposição para trabalhar, disposição para levantar cedo, não é? Disposição para fazer uma caminhada, ainda que seja longe. Mas depois dos 80, 70, 80 anos, ela já não tem mais essa disposição, né? Eu dou graças a Deus pela vida do meu pai. Meu pai, né, está completando nesse ano completando 90 anos, né? E meu pai sempre foi um homem muito disposto, né, de caminhar. Foi criado no sítio, na lavoura. Nunca tinha problema em caminhar longas distâncias, levantar cedo, ir lá na roça, trabalhar duro o dia inteiro. E hoje ele não tem ânimo nem para sair dentro de casa mais, né? Ele está bem, graças a Deus, está lúcido, né? Mas a vida dele é dentro de casa. Ele mesmo fala para nós que ele não tem mais disposição para sair, para andar, né? Quando nós vamos lá na casa dele, nós, né, temos que fazer um esforço para tirar ele, para ir para algum lugar, não é? E então, né, a vida é assim, e a palavra de Deus nos adverte que ela é assim mesmo, a nossa vida aqui na terra. E nós devemos então refletir sobre tudo isso, para que alcancemos um coração sábio. Como disse aqui, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, nos dias da tua mocidade. Não deixe para a velhice, o que é o que muita gente faz, né? Então, jovem, se você fala de Jesus para ele, convida ele para vir na igreja, eu não vou na igreja, eu vou no baile, eu vou na festa, né? Eu vou me divertir, eu vou gozar a vida,
Isso aí é coisa, ir na igreja é coisa para velho. Não é isso que eles falam? Mas a Bíblia diz: lembra-te de Deus enquanto você é jovem, na tua mocidade, porque quando chegar a velhice, você não vai ter mais ânimo nem para ir na igreja, né? Não vai ter mais disposição para sair da tua casa e ir na igreja. Você vai querer ler a Bíblia, mas a tua vista já escureceu. Você não vai conseguir ler a Bíblia. Ah, eu vou ouvir, mas os seus ouvidos já não ouvem bem mais também, porque é isso que acontece na velhice. O corpo vai definhando, a vista escurece, a audição diminui, não é? E é o que está descrito aqui no capítulo 12 de Eclesiastes. Mas no final, né, do capítulo 12, no versículo 13 e o versículo 14, encerra dizendo assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Né? Nós temos, então, que parar para refletir sobre a duração da nossa vida na terra, para que isso nos leve a nos aproximar de Deus, para que isso nos leve a buscar a Deus enquanto podemos, para que isso nos leve a fazer a vontade de Deus, porque diz a palavra: e quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, as pessoas estão preocupadas aí em viver bastante. A Bíblia diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é? Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna. E disse: eu o ressuscitarei no último dia. Né? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu sou crente e você também, porque nós temos esta promessa. Então nós temos dentro de nós esta certeza, não é? De que findando a vida na terra, ela continua na eternidade. E a verdadeira vida para o salvo, ela começa depois da morte. Não é isso? Deus abençoe, que esta palavra fique para a meditação dos irmãos, né? Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao pastor.